Boa tarde. Vamos lá, hoje tá aqui no Rio Grande do Sul, Santa Maria, tá um dia, olhando aqui pela janela, um dia chuvoso, cinza, um dia que não dá vontade de sair, mas dá vontade da gente ficar pensando e falando com seus botões. Pois eu estava aqui com os meus botões, né, e nem botões tem, pensando comigo mesmo, e lembrei-me de um artigo de sociologia que eu escrevi há um bom tempo atrás, não tem bem certo, Sociologia de Aquário. E nessa Sociologia de Aquário eu criei a ideia de um aquário, peixinhos dentro desse aquário, peixinhos nascidos dentro desse aquário, que nunca conheceram rios, nunca viveram fora de aquários. Hipoteticamente, esses peixinhos viviam sempre, desde sempre, neste aquário. E a questão era, é possível ao peixinho falar daquilo que não é água? Falar de vida fora do aquário? É possível um peixinho falar do ar? É possível esse peixinho falar de qualquer outra coisa que não seja o mundo daquele aquário? A hipótese é que a verdade desse peixinho é a verdade das águas do aquário. É possível que algum sábio peixinho, olhando através das paredes transparentes do aquário, diga: mas, colegas peixes, há vida fora do aquário, porque eu enxergo? E outros peixes céticos dirão: mas, caro colega peixe, não existe vida fora do aquário. O que tu vês são reflexos, o que tu vês é a incidência do sol sobre as águas e que dão a aparência de existirem seres fora do aquário, mas os limites deste vidro é o limite da vida. O mundo acaba nas paredes desse aquário, assim como os medievos diziam muitos que o mundo tinha fim, né? No final do oceano caía como numa cascata a água do oceano, acabou o mundo aí. Esses peixinhos pensavam de forma semelhante, são apenas reflexos. Podemos imaginar também outros tipos de peixes, aqueles peixes de rios. Esses peixes de rios, né? Teve outro artigo que eu falei sobre peixes, mas aí peixes de rios, né? Esses peixes de rios, eles acham que o mundo é infinito, até porque eles não encontram o final desse rio. Provavelmente morram antes. Então, a questão a que se presta esses peixes de rio é similar, que é a vida após as águas, ou a vida é a água? O que tem em comum esses dois peixes? Eles dizem: após a água, acima da água, o sofrimento é terrível. Quando nós saímos da água, a ausência de oxigênio, há um calor insuportável, é impossível, não há vida. Quando nós saímos da água, temos que voltar. Inclusive, nem devemos tentar, devido à absoluta inexistência de possibilidade de vida acima da água. O sofrimento é atroz. Ambos os peixes, apesar de uns terem uma visão de mundo muito maior que outros, porque uns são de rio, outros são de aquário, têm em comum a impossibilidade de sair da água. Mesmo assim, são curiosos e se questionam o que há fora da água, mas não há como descobrir para esses peixes, né, se há vida. No meu artigo, em que eu conto peixes de rio, eu conto a história, né, que alguns peixes conseguem sair da água, dão um pulinho e caem. Uns são fisgados por pescadores, se soltam e caem na água, e eles vêm contar a experiência post-mortem ou pós-água, né? Contam coisas fantásticas e tenebrosas que há acima da água, canibais
que pegam corpos e comem, há uma luz, um sol, uma luz absurda, mas que tudo conduz à morte, né? Então as pessoas, os peixes ficam aterrorizados, né? Os peixes de rio de saírem da água ou pensar em cima da água, porque os que foram voltam aterrorizados. Fico imaginando que nós, seres humanos, somos uma mistura de peixes de aquário com peixes de rio. No que se refere às verdades da minha família, no que se refere às verdades da minha comunidade, eu sou peixe aquário. O que há fora do mundo da minha comunidade? Não vamos. Nós temos a verdade. Nós somos a comunidade cristã, nós somos a comunidade PSDBista, petista, socialista, capitalista, e fora destas sociedades, dessas realidades, é horrível, nada há. Precisamos nos mantermos assim. Portanto, peixes de aquário. Por outro lado, somos peixes de rio. Estamos dentro do planeta Terra, o nosso rio é a Terra, temos internet, temos jornais, livros. Então, como peixes de rio, a nossa visão de mundo é muito grande. Entretanto, a vida após a água, ou seja, a vida além dessa visão de mundo que eu tenho, eu leio, a minha comunidade lê o mundo, lê o planeta Terra, lê a internet, lê as informações, portanto lê o rio, que é gigantesco, é infinito, mas a vida, além dessa minha interpretação do rio, do mundo, da internet, do planeta, dizemos que não. É preciso que acreditemos nas nossas visões de mundo, que devem ser similares, não são outros peixes de outros lugares. Fico impressionado numa das minhas falas por aí, eu no meio de uma fala que não tinha desejo nenhum de falar sobre capitalismo, socialismo, não me lembro o tema, mas era um tema muito diferente, e foi até motivação, e da motivação surgiu a seguinte questão. Mas nos países em que não há uma remuneração, não há motivação. Remuneração, sem motivação, e então eu perguntei. Sem salário, vocês trabalhariam? A maioria disse, não. Se todos ganhássemos tudo, não haveria motivação. Por que eu seria médico? Se eu ganharia o mesmo que o lavador de carros, provavelmente eu procuraria aquilo que me dá menos desgaste, né? Provavelmente seria lavador de carro. Sem remuneração, sem o capitalismo, sem o comprometimento com desejos futuros de sucesso financeiro, não há por que investimento pessoal hoje, né? Viveríamos num eterno hoje, esta era a tese. E aí eu perguntei, tá, mas e nos povos indígenas? Mesmo hoje, povos indígenas, vamos imaginar, e acredito que sim, hajam povos indígenas que não têm contato ostensivo com os seres humanos, são raros os contatos lá na floresta da Amazônia, e lá eles curam doenças. São médicos, curandeiros, não sei, mas médicos, eles salvam pessoas e não ganham dinheiro. Eles vivem, desenvolvem tecnologia para salvar as suas doenças de si e do outro índio, dessa comunidade indígena, desse povo indígena, e eles não ganham salário, não ganham nada a não ser a alegria de salvar alguém, ou talvez nem sei dizer, não sou antropólogo, no máximo o poder de salvar vidas. Entretanto, o objetivo é salvar vidas. Então instalou-se um certo murmúrio, do tipo, mas que coisas estranhas são essas, né? Tu estaria propondo um mundo sem remuneração, um mundo sem competição, um mundo sem produtividade quantitativa. E então, já que o barco era aquele, eu afundei no barco, né? Entrei no barco e vamos embora. Pois é. E o socialismo?
da ausência de competição por prêmios em dinheiro. Seria algo similar a uma cooperativa, algo onde eu quero ser médico, a minha vontade de ser médico é maior para curar do que para lucrar. Imediatamente fui identificado, poxa, esse cara só pode ser da sigla partidária, pá! Essa sigla partidária, né, propõe essas coisas. Então, peixinhos de aquário, que todos somos, aqueles peixinhos de aquário me identificaram como de um outro lugar que não cabia naquelas águas e, portanto, eu senti a tendência a permanecer naquelas águas. Com isso não quero dizer que a minha interpretação das águas seja melhor que a interpretação das águas deles. Entretanto, senti-me como um peixinho de rio, falando dentro das minhas limitações, dentro das minhas águas possíveis de leitura. Me pareceu que eu tinha mais conhecimento das águas do que aquela água, daquele pote, daquele aquário em que aqueles peixinhos oscilavam ali. A impressão que me deu que experimentar um mundo não remunerado, não quantificável, não explorável, era de uma dor tal que parecia o peixinho que estava sendo tirado da água. Me pareceu que o engenheiro que ouvia a minha fala achou que a engenharia perderia seu valor se fosse uma engenharia cooperativa, uma engenharia socialista, uma engenharia que não tivesse remuneração financeira. Talvez na cabeça do engenheiro ali presente, pô, eu vou ser igual ao pedreiro. Talvez o médico ali presente pensasse, por que eu exerceria a medicina? Por que não ser enfermeiro, se a remuneração é menos? Ou por que não ser nada, se não houvesse nenhuma remuneração? A experiência foi interessante, porque um nível sofisticadíssimo de discussão aconteceu ali, mas os meus escritos sobre aquário, sociologia de aquário, né, para mim, que é mais antigo esse texto, se tornou extremamente atual, né, porque eu senti aquário, eu me senti água fora, eu me senti fora daquele aquário. Não me disse melhor, não me disse acima, não me disse abaixo, não me disse ao lado daquele aquário. Eu disse, eu estou apenas fora daquele aquário. Eu conseguia falar algo que aquela comunidade de aquário não conseguiu ver. Mas não porque não quisesse. Porque esse aquário é imaginário. Esse aquário é como se fosse um aquário dentro de um rio. Um bocal, uma abertura suficiente para ser os peixes. Mas eles ficam ali dentro. Gostaria de apenas trazer para vocês esse sentimento que eu tive, que é a ratificação da sociologia de aquário. Ou seja, nós somos peixinhos que temos dificuldade de sair dos nossos aquários, dificuldade de... até nos perguntamos se há água fora do aquário, se há vida após a água, mas a dificuldade de sair é impressionante. Nesta conversa que eu tive com esses profissionais, ficou claro que sair do aquário capitalista para espiar uma aventura que nem estava proposta na fala, uma aventura de uma visão socialista, esta água socialista não entrou, foi rechaçada. E importante, gente, importante, rechaçada por ser uma água apenas diferente, ameaçadora, porque eu não vi nenhum argumento que justificasse não nadar nas águas diferentes do capitalismo. Simplesmente houve uma rejeição, até por respeito à minha pessoa, uma rejeição não falada, mas até falada através das perguntas, mas eram umas perguntas que traziam afirmação: eu não creio, não quero e não quero ouvir isso. Mas o olhar falava mais, o sorriso falava mais, né? Então eu fui sim aplaudido no contexto da fala, mas
esta fala socialista, que não estava prevista, que eu não queria, mas que fui forçado, eu fui amplamente rejeitado, e as minhas águas não entraram nas águas do aquário. E alguém pode me perguntar, mas e as águas capitalistas não entraram nas tuas águas? Como isso? Tu também tem teu aquário? Sim, eu também tenho meu aquário. Só que eu nasci nas águas capitalistas. Eu sou filho das águas capitalistas, né? Eu vivo, eu nado nas águas capitalistas e tive a coragem de sair, talvez voltar, mas principalmente sair do meu aquário e observar outras possibilidades. E não estou aqui defendendo nem capitalismo, nem socialismo, mas eu estou dizendo, creiam, peixinhos, há o socialismo, sim, há outras possibilidades que não só o capitalismo. E se o socialismo errou, produziu a morte, as barbáries, o capitalismo também promove mortes e barbáries. Portanto, são águas e mais águas, mas todas águas. Dá, peixinhos, dá para nadar para fora do aquário, dá para ir para o rio, dá para voltar para o aquário, dá para ir para o rio, dá para ir para o aquário. O rio é muito grande, quebrem-se os aquários para podermos nadar por esse riozão de Deus que é o mundo, quem sabe Marte daqui a pouco. Um abraço e peixinhos, nademos. Um abraço.